Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida mais ecológico e consciente. Cada escolha conta, e escolher o novo Toyota CHR é ir mais além pelo planeta azul. Saiba mais em toyota.pt. Le pacifisme et tout ce qu'il repose, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar. Muito bom dia e bem-vindos a mais um episódio do podcast Diplomatas no Público. Eu sou o Ivo Neto e comigo está a jornalista Teresa de Sousa e hoje temos connosco a investigadora Diana Soler, do Instituto de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa. Estamos a gravar na tarde de quinta-feira, dia 7 de março. Na semana passada, a diretora do canal RT, muito próxima do Kremlin, divulgou uma gravação de 30 minutos de uma reunião entre 4 oficiais das Forças Armadas alemãs, em que era discutida a possibilidade do envio dos mísseis Taurus para a Ucrânia, uma hipótese que Berlim tem rejeitado sistematicamente. Scholz reagiu logo no sábado, dizendo que a fuga era muito grave. E já nesta semana, o ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, acusou a Rússia de estar a travar uma guerra de informação com a Alemanha. Diana, em primeiro lugar, muito bem-vinda. Muito obrigada. Que importância tem esta fuga, o que compromete e como é que isto acontece em sistemas tão avançados e supostamente tão seguros? Isso são muitas perguntas. Qual é a importância desta fuga? É importantíssima porque quer nós queiramos, quer não, ou quer aceitemos, quer não, neste momento a Alemanha tem a liderança informal, especialmente nas questões da defesa, da segurança e da defesa da Europa. E se a Rússia é efetivamente capaz de chegar a conversas ultra secretas por parte do exército alemão, e nomeadamente patentes tão altas, é porque há aqui um problema grave de segurança que a Europa e que a Alemanha em particular ainda não conseguiu colmatar. Preocupa-me mais do que a conversa que foi tornada pública, o que é que a Rússia pode ter sabido que nós não sabemos que a Rússia pode ter sabido. Portanto, penso que é acima de tudo, a consequência, diria eu, é acima de tudo uma chamada de atenção para a Europa, que muitas vezes diz que é preciso investir na cibersegurança, é preciso investir nas questões da não infiltração por parte da Rússia nas estruturas europeias, mas ela efetivamente aconteceu. Relativamente à questão em si, que é a questão dos Tauros, que também me parece importante falar um bocadinho disso, estamos aqui no dilema permanente da Alemanha, que é o dilema de quer apoiar a Ucrânia, quer liderar a Europa nas questões da defesa, mas quer evitar a todo o custo uma guerra aberta com a Rússia, o que faz todo o sentido do ponto de vista da defesa, mas o que cada vez mais é posto em questão, não só pela França e por outros aliados, mas por aquilo que está a acontecer no próprio terreno, nomeadamente uma coisa que se fala muito pouco, mas que para mim é talvez das coisas mais importantes que aconteceu nos últimos meses, que foi o assessment que a NATO fez no final do ano de 2023, que não foi publicado, mas que alguns líderes europeus tornaram de alguma maneira público, que é a auscultação das capacidades de produção militar da parte da Rússia, que, segundo esta análise, poderão criar uma ameaça real para a Europa dos próximos 5 a 10 anos. Ou seja, para as pessoas perceberem exatamente aquilo que nós estamos a dizer, a NATO olhou para a forma como a Rússia tem produzido na sua escala de produção de defesa e concluiu que dentro de 5 anos a 10 anos a Rússia terá capacidade para invadir um Estado europeu,
pertencente à NATO. E isso mudou completamente a dinâmica na Europa, tarde, do meu ponto de vista, mas mudou completamente a dinâmica europeia relativamente a estas situações, e esta conversa aparece num momento em que a Rússia percebe que a dinâmica mudou e percebe que precisa de segurar a narrativa da guerra, precisa de segurar a narrativa industrial da questão da produção industrial de defesa, para que a Europa e os europeus continuem a olhar para a Rússia como uma ameaça que não querem despoltar. Teresa, a Teresa tem falado ao longo das várias semanas em que estamos aqui no nosso podcast da importância dos Tauros para a Ucrânia e do facto desta aparente entrave que a Alemanha tem na entrega destes mísseis. Esta conversa que a Rússia teve acesso mostra também uma aparente abertura para este envio. Teresa, o que é que podemos ler nas entrelinhas destes 30 minutos que foram publicados? Ora bem, em primeiro lugar, esta fuga de informação, esta gravação por parte da Rússia de uma conversa entre generais sobre uma questão fundamental da guerra é extremamente grave, como disse, aliás, o chanceler Kohl e o ministro Scholz e o ministro Pistorius. Ainda por cima, alegadamente, porque um dos generais estaria em Singapura, resolveram fazer uma videochamada com um sistema Webex. Qualquer pessoa normal, não é preciso ser militar ou dos serviços de segurança, pode usar e usa frequentemente. Portanto, há aqui, eu creio que há um problema em relação a esta questão específica e não tanto aos Tauros. É um problema de cultura. Nós discutimos imensas vezes que durante todas as décadas do pós-guerra e sobretudo com o fim da Guerra Fria, a Alemanha tem uma relação, a cultura política e militar e estratégica da Alemanha tem, por causa das duas guerras mundiais da primeira metade do século, uma relação muito complexa e difícil com a ideia de guerra, com a ideia de conflito. Durante estes anos todos, mesmo durante a Guerra Fria, era um país definido como pacifista, havia muito essa cultura e, portanto, eu lembro-me de uma história engraçadíssima, quando a Alemanha mandou tropas, bastantes aliás, para o Afeganistão, para a força da NATO no Afeganistão. Um dos militares portugueses que esteve lá contou-me que o problema da presença da força alemã era que os outros aliados tinham de perder imenso tempo para garantir a segurança dessa divisão alemã que lá estava, porque eles não queriam de maneira nenhuma entrar em combate, portanto não podiam ser atacados. Portanto, há aqui uma mentalidade que foi evoluindo. A Alemanha reagiu de uma forma determinada e clara à invasão da Ucrânia, cortou com a sua política de diálogo e de cooperação com a Rússia, o que também foi um corte muito violento naquilo que era a evolução da Alemanha nesses anos, nos anos do pós-Guerra Fria, e isto é revelador, isto não poderia acontecer, obviamente, na França ou na Inglaterra, isto para não ir para os Estados Unidos. São países habituados a ter uma estratégia e uma cultura que tem uma componente militar forte e que tem uma ideia do poder de um Estado igualmente forte. A questão dos Tauros é mais complexa e parece-me a mim bastante mais problemática, porque, como nós já dissemos aqui noutros programas, ainda referimos isso no último, há uma linha que comandou estes 2 anos de apoio do Ocidente, da NATO, dos países aliados europeus e dos Estados Unidos à Ucrânia, muito orientada por Biden e por Scholz. Biden escolheu Scholz como o seu principal interlocutor na Europa, não escolheu, podia ter escolhido o Reino
Reino Unido, por exemplo, embora o Reino Unido não faça parte da União Europeia, mas faz parte da NATO, e essa cultura e essa linha foi sempre dar tudo o que a Ucrânia precisa para sobreviver, não dar o suficiente à Ucrânia para ela poder infligir uma derrota à Rússia. Ora, esta ambiguidade levou-nos a um ponto em que provou que é de alguma maneira um fracasso, porque o que aconteceu é a situação em que estamos hoje. A ideia de Scholz e de Biden era aquela ideia de não provocar uma escalada da guerra. Isso não impediu Putin de fazer uma escalada da guerra, de se preparar, como a Diana dizia há pouco, para uma guerra prolongada com a sua indústria de armamento, inclusivamente em cenários que hoje a NATO tem de um eventual ataque a um país aliado na Europa, e essa estratégia que hoje tem de ser rapidamente corrigida para que, de facto, aí Macron tem razão, a Ucrânia, apoiada pelo Ocidente, possa derrotar a Rússia, e isso tem uma importância estratégica fulcral para o futuro da Europa e para o futuro do mundo. Esta questão dos Tauros é um pouco a exemplificação desse problema. Biden está com as mãos atadas por causa do Congresso, Scholz continua naquela ideia de que não manda nada para a Ucrânia antes dos Estados Unidos mandarem. Foi assim com os tanques, foi assim com os aviões, que aliás ainda não chegaram, foi sempre assim, e é agora com os mísseis de longo alcance. A França e a Inglaterra e o Reino Unido já mandaram mísseis de longo alcance para a Ucrânia. Scholz deu uma entrevista à DPA, uma televisão alemã, e disse uma coisa que eu acho que até é mais grave do que a fuga de informação dos generais, que foi que não podia mandar Tauros, mísseis de longo alcance alemães, que, segundo dizem os militares, são muito eficazes e são muito bons. Não podia mandar Tauros porque, tal como se tinha provado com os franceses e com os britânicos, os Tauros tinham de levar equipas para os manusear, equipas militares francesas e britânicas, para poder utilizá-los. Ora bem, quando ele diz isto em público, está obviamente, não estou a dizer que a Rússia não soubesse disso, mas está obviamente a assumir uma informação que levou logo os ingleses a reagirem ferozmente, dizendo que punha em risco as suas pessoas que lá tinham para manusear, para operar os mísseis de longo alcance, e dá de si própria aquela ideia de que de facto está atado de pés e mãos por uma estratégia que se revelou inoperante e por esta cultura muito alemã e sobretudo muito SPD, de não querer de maneira nenhuma provocar a Rússia, de ter medo de um conflito com a Rússia por causa da história, e aliás compreende-se que os alemães tenham medo de um conflito com a Rússia, porque quando a União Soviética entrou na Alemanha, depois no final da Segunda Guerra, cometeu crimes terríveis que ainda hoje estão na mente dos alemães e não passam. Portanto, há aqui um impasse que tira de facto a Alemanha qualquer capacidade de liderar a Europa neste momento na questão militar, porque não é só dizer que dá mais armas aos ucranianos, 17,1 mil milhões de euros para a Inglaterra, que só dá 7 mil milhões, ou a França, que ainda dá menos, é também a estratégia que acompanha esse fornecimento e é também a qualidade das armas que são mandadas. Portanto, há aqui um problema muito mais vasto que os Tauros, mas que os Tauros simbolizam muito bem. Ainda pegando um bocadinho neste ponto e aqui numa observação que a Teresa fez e que eu acho bastante importante, a Teresa explica aqui que o Biden escolheu como principal interlocutor o Scholz no conflito com a Ucrânia, no conflito entre a Ucrânia e a Rússia, né, depois da invasão da Rússia, tendo em conta que os sistemas de informação da NATO devem ser partilhados entre os vários países, entre os vários agentes, e esta fuga de informação pode colocar em causa esta partilha de
informação, pode fazer com que os outros parceiros olhem para a Alemanha com alguma desconfiança, tendo em conta esta fuga da semana passada? Pode, com certeza, quer dizer, eu se tivesse responsabilidades na defesa de Portugal, estava a pensar seriamente nestas questões da partilha de informação, e não porque a Alemanha não seja um parceiro confiável do ponto de vista político ou militar até, mas porque, quer dizer, há informação muito sensível que não pode chegar às mãos dos russos. Agora, eu relembro uma coisa que faz com que este episódio de alguma maneira possa ser visto com alguma distância. Eu tenho estado, por vários motivos, e por estou a escrever outras coisas mais longas, tenho lido bastante sobre a história da NATO. E a história da NATO, em muitas situações, eu tenho sentido que toda a história da NATO está muito relacionada com este tipo de problemas que nós estamos exatamente a ter agora. É uma coisa quase decalcada, que é esta ideia de, na altura, não seria propriamente espionagem através de aparelhos eletrónicos, mas era uma espionagem até bastante mais complicada, porque implicava pessoas que eram plantadas num sítio e noutro para obter informação. Houve, durante a história da Guerra Fria, vários escândalos em que se descobria que agentes dos serviços secretos ocidentais prestavam atenção à Rússia, que levou a várias prisões, que levou a sabermos que a Rússia tinha obtido, a União Soviética tinha obtido um conjunto enorme de informação acerca do Ocidente que nunca deveria ter obtido, e apesar de temporariamente, quando eu digo temporariamente não estamos a falar de uma semana ou 15 dias, estamos a falar às vezes de abalos de confiança de meses e anos, apesar disso a NATO foi resistindo, a Guerra Fria acabou por ser ganha pelo Ocidente e, portanto, apesar da enorme importância que estas situações têm, nomeadamente no que estava a dizer, ou seja, a plantar desconfiança entre os aliados em si, não me parece que depois, no longuíssimo prazo, que isso tenha propriamente, eu diria, um efeito profundo. Eu diria, se calhar eu sublinharia outra questão que para mim é mais importante, que a Teresa referiu muito rapidamente, que é esta ideia de que a questão dos Tauros é uma questão que, no fundo, encapsula um problema mais grave, que é exatamente aquilo que a Teresa enunciou, que é os Estados Unidos e a Alemanha, que são, no fundo, o fio condutor de toda esta estratégia, apesar da primeira decisão, pelo aquilo que nós sabemos, ter sido tomada pelos Estados Unidos, é de permitir unicamente a sobrevivência da Ucrânia. E como se diz em linguagem futebolística, apesar do que eu não perceber nada de futebol, quem não marca golos sofre, não é? E nós estamos um bocadinho na fase em que, como não marcamos golos, estamos a sofrer. E isso, de alguma maneira, tem criado algum descontentamento, não só na Ucrânia, que até está muito mais serena relativamente àquilo que se está a passar do que estava há uns meses ou um ano atrás, mas de alguns aliados europeus que percebem uma coisa fundamental, que é as fronteiras de segurança da Europa, neste momento, são a Ucrânia. E, portanto, defender a Ucrânia e dar à Ucrânia elementos de defesa, mesmo que atinjam a Rússia, deveria ser o maior objetivo europeu, porque, enfim, a nossa fronteira de segurança mudou e é ali que ela está. E quanto mais cedo se conseguir pelo menos criar uma dissuasão relativamente à Rússia suficientemente forte para que não haja ataques russos ao continente europeu, melhor é. E é esta a grande divisão que existe hoje em dia na Europa, e é esta reticência alemã, pelo menos da parte europeia, que causa efetivamente esta grande impotência de alguns Estados-membros que gostariam de ver a defesa da Ucrânia muito mais robustecida. E é olhando para a defesa que vamos falar precisamente agora. Nós temos falado também muitas vezes aqui de uma certa mudança de paradigma e quase identidade da própria Europa. Uma Europa que foi criada para viver em paz, pensada para viver em paz, mas que a guerra na Ucrânia está a obrigar a mudar a forma de pensar e até a forma de existir. Esta semana a Comissão Europeia aprovou uma estratégia industrial de defesa até 2030, com um programa de financiamento
financiamento de 1,5 mil milhões de euros para acelerar a produção de armas. Esta guerra mudou a forma como olhamos para a nossa política de defesa e as nossas capacidades militares, disse Josep Borrell. Teresa, para onde caminha a Europa em termos de defesa e o que é que vai mudar na vida dos europeus? Ora bem, a estratégia para a indústria de defesa que Josep Borrell apresentou e que ainda tem de ser aprovada pelos Estados-membros, portanto ainda, e os Estados-membros da União Europeia sempre foram muito ciosos do seu controle sobre a defesa e sobre a indústria de defesa, que aliás concorre uma com a outra bastante. Esta estratégia é fácil de enunciar, tem objetivos que eu creio que ninguém contestará, mas é muito difícil de implementar e não nos pode dar a sensação de que lá porque existe tudo vai correr bem. Ainda hoje o CEO de uma das maiores indústrias de defesa francesas, a Dassault, que faz os Rafale, os bombardeiros franceses, dizia que pô-lo em prática vai levar décadas e talvez tivesse razão. Mas ela parte de alguns princípios que toda a gente acha razoáveis. O problema é a sua aplicação, como eu estava a tentar explicar. Comprar armas em conjunto, comprar menos aos Estados Unidos, que são os grandes fornecedores de armamento aos aliados da NATO e aos países da União Europeia, e incluir a Ucrânia como se já fosse um Estado-membro nesta política de fomento das indústrias de defesa europeias, a segurança dos fornecimentos e a promessa de que a red tape, como é que se diz em português, a burocracia, os procedimentos, os processos para a alocação de recursos, etc., iam ser aligeirados. Tudo isto é fácil de enunciar, é muito difícil de pôr em prática, vai levar anos, como dizia o CEO da Dassault, e há aqui um problema que deixa de alguma maneira esta estratégia com uma enorme fragilidade. Dizer que até 2027 haveria um fundo para fomentar estas várias medidas de 1,5 mil milhões de euros é falar de uma quantidade de dinheiro que em matéria de indústria de defesa não significa nada. E portanto há aqui logo um ponto de partida que fragiliza estas intenções. Outra ideia que teve subjacente à preparação desta estratégia, que era usar um modelo que foi aplicado para o combate à pandemia com o programa de resiliência e recuperação, que era que os países podiam recorrer a um fundo muito maior, criado a partir da emissão de dívida conjunta dos célebres Eurobonds, não foi incluída na proposta por oposição da Alemanha e de alguns dos chamados países frugais. O comissário do mercado único francês, Breton, falava que esse fundo não devia ter 1,5 mil milhões, mas 100 mil milhões de euros, e aí teria algum significado. Depois, há alguns aspectos interessantes, como por exemplo a hipótese de os países poderem utilizar fundos de coesão, os atuais fundos de coesão, para fomentar a indústria de defesa. Isto é novo. Também há a proposta de que o Banco Europeu de Investimento, que não pode neste momento fornecer empréstimos para investimento da defesa, passasse a poder. Portanto,
portanto, há aqui, de facto, como tu dizias, Ivo, uma mudança de paradigma fundamental e a Europa passou a olhar para a defesa de uma maneira completamente diferente, pondo-a no topo das suas prioridades políticas, e isso, de alguma maneira, é positivo. Há dois problemas. É que, atualmente, a NATO já adotou na Cimeira de Vilnius um chamado Plano de Ação para o Desenvolvimento da Indústria de Defesa. Portanto, é preciso ver com determinados estándares, que são os estándares da NATO, é preciso ver como é que as duas coisas se compatibilizam, senão não faz sentido nada disto. Hoje a Europa, o abastecimento de armamento aos exércitos europeus depende, compra 80% das suas necessidades aos Estados Unidos. Eu dou um exemplo, a França com os seus Rafale só conseguiu vender à Grécia, fazer um contrato sólido e ambicioso com a Grécia, por exemplo, a Alemanha e os Países Baixos resolveram renovar os seus aviões de combate, a sua força aérea com F-35, que só os Estados Unidos produzem e que tem uma qualidade tecnológica muito mais avançada que o Rafale. Portanto, isto é fácil de dizer, difícil de fazer. A proposta da União é que esta redução, é que haja uma redução de 80% para 60% do material que é comprado à América até 2030 e 50% até 2035, mas vamos ver se há capacidade da União Europeia de fazer isto que é preciso, congregar esforços, fazer compras em conjunto, decidir de uma maneira racional o que é que cada um faz. Tudo isso é muito difícil na União Europeia, porque a União Europeia não é nem nunca será os Estados Unidos da América, porque a União Europeia não tem aquele processo muito americano que é, por exemplo, a gente não sabe, mas é importante, uma parte do orçamento de defesa dos Estados Unidos, o anual, que é brutal, 870 mil milhões de euros, foi o último a ser aprovado, vai direitinho para as universidades. O que é que isto quer dizer? Que é a indústria de defesa, que é o orçamento da defesa, que investe loucamente na investigação científica e tecnológica das universidades, porque sabe que vai tirar o lucro e proveito desse investimento. A Europa ainda não criou esta mentalidade, portanto há aqui um longo caminho e é bom que haja esta viragem, é bom que os europeus estejam conscientes, mas vão ter de fazer um esforço muito maior para que isto se traduza numa realidade efetiva, com uma indústria de defesa que coopere, que produza, que tenha encomendas, porque a indústria de defesa é privada, não produz se não tiver encomendas, não é tão simples como isso, não produz para o vazio. E portanto há aqui um longo caminho a seguir que ainda nos vai dar muito esforço e muita dor de cabeça, creio eu. Esta comparação que a Teresa faz com os Estados Unidos vem a propósito. Diana, nós podemos olhar para este esforço e pelo menos para esta vontade da Europa como uma forma até se desprender desta ideia de que tem sempre a proteção dos Estados Unidos, tendo em conta toda a confusão política em que os Estados Unidos estão envolvidos, até porque nós não sabemos o resultado das eleições de novembro na América.
Eu ia só fazer 3 pontos em relação à sua pergunta e completando aquilo que a Teresa disse, que foi muito, quer dizer, não há muito mais que se possa dizer, porque a Teresa é a grande especialista que nós temos nestas questões. Mas há 2 ou 3 coisas que eu gostava de dizer. A primeira, eu acho que a Teresa disse uma coisa muito interessante, que é, há uma mudança de paradigma, não há dúvida nenhuma. Nós há 2, 3 anos atrás, se calhar até há 1 ano atrás, não imaginaríamos a Europa a dar um passo em frente destes, e é absolutamente notável desse ponto de vista. Agora, o que eu não estou certa, e a Teresa também tocou nisso na pergunta, na resposta anterior, é que as mentalidades tenham mudado o suficiente para que haja efetiva vontade política para fazer todas estas transformações. Porque para além dos problemas económicos, para além dos problemas de união entre os Estados que vão ter que se ultrapassar, além de todas essas coisas, temos a questão da mentalidade. A Europa viveu, pelo menos desde o fim da Guerra Fria, e já lá vão muitos anos, a acreditar verdadeiramente que a guerra tinha desaparecido do continente europeu e era uma obsolescência. E o facto disso não ter acontecido tem criado uns grandes embaraços na Europa, porque se há coisa que é verdadeiramente difícil é mudar mentalidades. É muito mais fácil mudar políticas do que mudar mentalidades. E, portanto, eu continuo de alguma maneira a dizer que o mais importante aqui será os líderes terem essa capacidade de mudar de mentalidades e terem a vontade e a coragem política, porque no caso europeu é uma questão de coragem política, para darem os passos em frente que são necessários para a Europa, eu não digo amanhã nem depois, porque isso não vai acontecer, mas daqui a uns anos conseguir sentir-se segura. Outro ponto que eu tenho feito muitas vezes, mas que não me vou cansar de fazer, até porque as eleições estão aqui à porta, é preciso falar com as pessoas sobre estes problemas. Os europeus cidadãos, muitos deles, não acontece igual em todos os países, têm muita dificuldade ainda de perceber porque é que a União Europeia e porque é que os seus países têm que investir na defesa de uma forma muito mais consistente, de forma àquilo que a União Europeia disse, penso que foi Ursula von der Leyen, já não estou certa, de que temos que transformar a economia europeia numa economia de guerra. Porquê? Quer dizer, as pessoas têm que saber porquê e têm que aceitar que é o melhor para si, que transformar uma economia civil e de bem-estar numa economia de guerra, que é aquilo que a Europa se propõe a fazer neste momento, vai implicar mudanças significativas na nossa vida e implica verdadeiramente uma pedagogia dos governos relativamente aos cidadãos para lhes explicar porque é que isto é absolutamente fundamental. Porque é que nós, sem segurança, não podemos ter bem-estar. Ou nós podemos ter os melhores hospitais do mundo, podemos ter os supermercados com os preços mais baixos do mundo e com o acesso a todo o tipo de bens materiais que nós acharmos e educação, etc., que são tudo questões fundamentais, mas se nós não tivermos segurança, nada disso tem uma importância fundamental. Sem segurança não existe nada. E a ausência, esta ideia de que nós estamos perpetuamente seguros, tem que acabar, porque já não é verdade. Ponto, quer dizer, e enquanto não começar a haver de facto uma pedagogia da parte dos responsáveis políticos, sociais, etc., relativamente a esta realidade, vai ser muito difícil a Comissão Europeia gastar, mesmo que seja uma quantia quase risível em defesa, porque haverá sempre muitas vozes, nomeadamente oportunistas políticos, que vão gritar muito alto que o Estado Social Europeu é muito mais importante do que gastarmos dinheiro em armas. Uma coisa não invalida a outra, as coisas têm que ser geridas de uma forma completamente diferente daqui para a frente. Relativamente à independência dos Estados Unidos, eu espero que a União Europeia não queira fazer um crescimento na sua defesa fora da NATO. Primeiro porque não é preciso. Portanto, quer dizer, nenhum Estado, a França, estava a falar há pouco do que eu tenho lido sobre a Guerra Fria, a França nos anos 60 saiu das estruturas militares da NATO e não lhe aconteceu nada em relação a isso. E a Europa pode sair das estruturas militares da NATO ou pode sair da própria NATO assim que quiser. Agora, o que não faz sentido é estar a duplicar esforços. Portanto, a Europa, enquanto fizer parte da NATO,
tem que existir e tem que se desenvolver militarmente dentro da NATO. Portanto, eu espero que não haja a tentação que muitas vezes existe na Europa de começar a dizer que, bom, e se a NATO, e se Trump, e se isto, e se aquilo, o melhor é nós termos as nossas coisinhas à parte. Isso não faz qualquer tipo de sentido. Isso não faz qualquer tipo de sentido. O que teria feito sentido, e o que faz ainda sentido para mim, ainda que venha tarde, como muitas vezes acontece na Europa, precisamente por causa desta tomada de decisão conjunta, era que o pilar europeu da NATO estivesse tão fortalecido, mas tão fortalecido que nenhum presidente norte-americano, Trump ou qualquer outro, tivesse sequer a tentação de olhar para a NATO como uma aliança não relevante. E isso não aconteceu, e mais uma vez nós agora estamos a pagar o preço. Portanto, sim, criar condições para que um dia, se for necessário, a Europa ser capaz de se defender autonomamente dos Estados Unidos, mas não desenvolver a sua defesa autonomamente dos Estados Unidos, pelo menos por enquanto, porque é um erro estratégico profundo. Só para acrescentar uma coisa, eu acho que a guerra da Ucrânia teve pelo menos o mérito de pregar um grande susto à Europa. As declarações do Trump também de vez em quando pregam um grande susto à Europa, e os vários comissários que ontem e o chefe da diplomacia europeia que apresentaram a estratégia tiveram o cuidado de dizer, quando os jornalistas lhe puseram a questão, que tudo se faria de acordo com os estándares, com os modelos da Aliança Atlântica, o que quer dizer no quadro da Aliança Atlântica, aquela ideia da Europa terceira força. A guerra da Ucrânia fez o favor de acabar rapidamente com ela. Well, thank you very much. They call it Super Tuesday for a reason. This is a big one. And they tell me, the pundits and otherwise, that there's never been one like this. There's never been anything so conclusive. This was an amazing night, an amazing day. It's been an incredible period of time. Acabámos de ouvir Donald Trump no final da Super Tuesday, em que, sem grande surpresa, venceu Nikki Haley, ela que no dia seguinte anunciou a desistência e deixou Donald Trump sozinho na corrida à Casa Branca com Joe Biden. Nikki Haley venceu apenas as votações em 2 estados e na terça-feira foi derrotada de forma muito clara pelo antigo presidente dos Estados Unidos. A dúvida, como escreveu esta semana o nosso jornalista Alexandre Martins, é perceber se quem votou em Haley nestas primárias vai transferir o voto para Trump num cenário nacional contra Biden. Diana, os apoiantes da antiga embaixadora dos Estados Unidos na ONU podem votar em Trump num cenário nacional em novembro? Podem. Podem. Essa pergunta é a pergunta de $1 milhão neste momento, não é? Nós não sabemos. O que nós sabemos é que Nikki Haley. Primeiro, há uma coisa que é preciso dizer. Nós temos às vezes muito medo das palavras. Na terça-feira, Trump ganhou as primárias. E, portanto, Trump vai ser o candidato republicano à presidência norte-americana, quer isto agrade os europeus, quer não. E portanto, o que é que nós agora começamos a pensar é, bom, tendo Trump ganha as primárias, como é que vai ser a eleição nacional? E aí a pressão, que foi uma pressão até, eu diria do ponto de vista político, um bocadinho disparatada, de Nikki Haley, porque Trump ia ganhar as eleições e já se sabia que Trump ia ganhar as primárias há muito tempo, mas isto tem uma justificação que essa sim me parece bastante plausível e importante, que é o que Nikki Haley, que não é propriamente uma moderada, quis explicar, é que há uma via dentro do conservadorismo americano que é uma via não trumpista. E foi a primeira pessoa, desde que Trump ganhou as eleições em 2016, que teve a coragem política e a vontade política, e aqui é preciso dizer que ela é apoiada por um conjunto significativo de doadores, porque estas campanhas eleitorais custam muito dinheiro e, portanto, para ela se manter em rota de queda praticamente desde o princípio, durante este tempo todo, foi porque alguém, ou muitos alguéns, quiseram investir
nesta segunda via republicana, digamos assim, e portanto o que eu tiro essencialmente destas primárias é isto. Eu não sei se vai haver uma deslocação do voto para Biden, e já vou explicar porquê. O que eu sei é que abriu-se uma segunda via não trumpista, não tão radical no Partido Republicano, que o Partido Republicano não trumpista, que não é todo, mas ainda assim é uma parte, vai tentar explorar o mais possível. E isto é mais importante do meu ponto de vista do que saber, até porque não sabemos, e não há sondagens que nos digam isso ainda, se os votos de Haley vão ser... de que forma é que os votos de Nikki Haley vão ser distribuídos, no fundo é isto. Porque é que eu digo que isto não tem uma grande importância do ponto de vista do final? É porque quem vota nas eleições norte-americanas, e o sistema de abstenção é altíssimo, os abstencionistas são muitíssimos, quem vota são os eleitores mais mobilizados, mais radicalizados de ambos os lados. E as campanhas eleitorais, pelo menos desde os anos 2000, e quem nos conta isto é Karl Rove, que era a mastermind da campanha do George W. Bush, é que começaram a fazer sondagens internas e percebeu-se que quem ganhava as eleições, ou quem tinha mais probabilidade de ganhar as eleições, era quem conseguisse mobilizar o maior número de eleitores para as urnas. E desde 2000 que todas as campanhas eleitorais nos Estados Unidos são feitas assim, no sentido da mobilização, no sentido de convencer os eleitores a levantarem-se do sofá e irem pôr a cruzinha no boletim de voto. Tanto que é assim que Trump, apesar de ter perdido a eleição de 2020, teve mais votos do que na eleição que ganhou em 2016. E, portanto, eu não me parece que o eleitorado que votou em Nikki Haley seja o mais mobilizável possível, a não ser, e isso é que nós não sabemos, que seja um eleitorado que odeie Trump. Porque esta mobilização tem por base uma relação quase umbilical com o candidato que vai a eleições, e aí Biden tem de facto uma desvantagem em relação a Trump. Trump mobiliza paixões e Biden não mobiliza paixões da mesma maneira, mas Biden tem do seu lado também o ódio que uma parte do eleitorado tem a Trump, que também é uma força, que é uma paixão tão mobilizadora como a paixão da idolatria, da escolha de um candidato que representa qualquer coisa que as pessoas querem muito que vejam, que se veja na Casa Branca. Teresa, continuando aqui nas perguntas para $1 milhão, se fosse a estratégia de campanha de Biden, o que é que desenharia para convencer estas pessoas que votaram em Haley ao longo destes meses para votarem em Biden e não em Trump, em novembro? O Biden, Joe Biden já respondeu à tua pergunta, talvez com mais conhecimento. Pois, mas não me pagou $1 milhão de dólares que eu caso. Que não tenho a menor ideia, dizendo que aceitaria de braços abertos todos os votantes nas primárias republicanas em Nikki Haley que não quisessem votar num homem que é uma ameaça para a democracia americana. Foi o que ele disse, acho uma boa resposta. Sobre o que fazer, toda a gente, todos os analistas, quando este programa for para o ar, já sabemos o conteúdo, agora só sabemos que vai acontecer. Todos os analistas americanos dizem que o discurso do Estado da Nação que o Biden vai fazer hoje na nossa madrugada, no princípio da noite, nos Estados Unidos, é muito importante para a mobilização do eleitorado democrata e para as franjas do eleitorado de Trump, quer dizer que tem de se colocar muito ao centro.
Evidentemente que a polarização hoje nos Estados Unidos não é comparável com a forma como se disputavam eleições nos anos 80 ou nos anos 90, onde havia pontes e consenso entre os dois grandes partidos políticos norte-americanos, mas eu lembro-me que na primeira eleição de Ronald Reagan havia os democratas de Reagan, mesmo assumidos. Portanto, havia uma parte do Partido Democrata que estava centrista, que estava descontente com a linha do anterior presidente, Jimmy Carter, e que eram os chamados democratas de Reagan. Evidentemente, a situação hoje é completamente diferente. Como dizia a Diana, a radicalização mobiliza muito os republicanos trumpistas, MAGA, mas eu vou com frequência aos Estados Unidos e vejo que na altura das eleições os partidos se mobilizam de uma maneira que a gente na Europa não consegue sequer imaginar, para bater porta a porta nos registados democratas e nos registados republicanos, para argumentar com eles da necessidade de votar, simplesmente da necessidade de votar. Isso de facto é muito importante nestas eleições. Agora, há coisas estas primárias deram-nos a ideia que Trump ganhou em todas, quase todas, perdeu em Washington DC e no Vermont, que é um pequeno estado da costa leste, que Nikki Haley foi derrotada em todas, mas há duas coisas que nós devíamos prestar alguma atenção. Por um lado, Nikki Haley não teve resultados assim tão insignificantes, variaram entre 15% e 40%, portanto, todos eles são representativos de uma força. Por exemplo, no estado da Carolina do Norte, 59% dos votantes de Nikki Haley disseram que nunca votariam em Trump. 36% dos votos todos dos registados republicanos disseram que não votariam em Trump se ele viesse a ser condenado num dos seus muitos processos crime que impendem contra ele. Portanto, todas as sondagens que foram feitas estado a estado, mesmo na super terça-feira que agora aconteceu, sobre os resultados que Haley e Trump iriam ter, deram mais uma percentagem maior a Trump do que aquela que se veio a verificar e uma percentagem menor a Haley do que aquela que se veio a verificar. O que eu queria dizer é que nestas eleições e mesmo na capacidade de Trump de mobilizar os votos, uma grande percentagem de votos republicanos, mais uma percentagem significativa dos votos dos independentes, está muito longe de ser um dado adquirido, está tudo em aberto. Compete a Joe Biden e ao Partido Democrata conseguir uma grande mobilização, e tem 8 meses para o fazer. Muita coisa pode acontecer, mas a verdade é, como lembrava aqui há dias num programa, num podcast do New York Times, justamente, um antigo conselheiro, um antigo estratega do Partido Democrata, que aconselhou Bill Clinton e até ainda Obama. Quando nós olhamos para as eleições nos Estados Unidos desde a tomada de posse de Trump do seu primeiro mandato, em 2018, nas midterm elections, nas eleições de meio mandato,
para o Congresso, os democratas ganharam. Em 2020 os democratas ganharam. Em 2022, nas eleições de meio mandato, as sondagens e os analistas anunciavam uma vaga vermelha, lá vermelha é dos republicanos, é ao contrário aqui das cores europeias, e a vaga traduziu-se numa vitória democrata no Senado e de uma pequeníssima derrota em relação à Câmara dos Representantes, talvez por causa da questão do aborto e da decisão do Supremo Tribunal americano de deixar de ser uma prerrogativa federal. Em imensas pequenas eleições estaduais os democratas ganharam quase tudo. Portanto, não se pode dizer, ao contrário do que parece dar ideia, a informação, a mensagem que passa, não há uma vaga a favor de uma vitória republicana, não há. Há, enfim, uma situação de extrema polarização, há uma situação em que, aliás, parecida um bocado com as coisas que acontecem na Europa. Toda a gente diz, e é verdade os factos, que a economia americana tem revelado nos anos de Biden uma força absolutamente extraordinária, que deixa a Europa e até a China cheias de inveja. A inflação já está controlada. O desemprego é residual neste momento na América, não é mesmo pleno emprego, não tem a expressão que significa desemprego. O aumento dos salários reais é uma realidade e, curiosamente, só agora é que isso está a refletir nos inquéritos de opinião que são feitos aos americanos. Até agora diziam que a economia estava mal, porventura não pelos próprios, mas se calhar pensavam que estaria mal para o vizinho do lado, não sei, mas é um fenómeno que também há muito na Europa, até há aqui em Portugal, todos nós discutimos isso, e que de facto mostra uma mudança da organização dos debates e daquilo que mobiliza os eleitores nas democracias, que já não é a velha questão se a economia está bem, ganha o incumbente, ganha aquele que lá está. Já não é assim, e há aqui mudanças que de facto nós não conseguimos avaliar rigorosamente. A grande questão das eleições é a imigração, como sabemos, não é? Mesmo nos estados onde não há pressão fronteiriça, como México, as pessoas veem a imigração. A ideia de que Biden quer destruir a América, diz o Trump e os seus apoiantes, é aquela ideia de que é substituir os brancos cristãos por uma turba-multa de pessoas de outras cores, de outras raças, de outras origens, e isso cola muito neste momento nos americanos. Há outro ponto forte de Biden, que há bocado esqueci-me de dizer, e que é um ponto muito fraco de Trump, e que estas primárias provaram à exaustão. Trump não entra nos subúrbios ricos e da classe média que vive bem das grandes cidades americanas, onde há gente que vive melhor, por acaso na sua maioria é branca, por sinal, e que é mais educada. Nikki Haley ganhou nestes subúrbios das grandes cidades em quase todas as eleições primárias. E este setor do eleitorado é um setor importante. Terminamos por aqui o nosso episódio desta semana. Queria agradecer à Teresa e à Diana. Nós não voltamos na próxima semana, voltamos só daqui a 15 dias, fazemos uma pausa na próxima semana. Muito obrigado a todos. Obrigada. Muito obrigada, até daqui a 15 dias. O podcast Diplomatas é uma parceria Público-IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais.